Seja bem-vindo à série Porque Somos Como Somos. Este é um trabalho da Escola Bíblica Dominical que tem por objetivo abençoar a vida da nossa igreja através do conhecimento da palavra do Senhor e o fortalecimento também da sua vida espiritual. Durante as próximas 4 sextas-feiras, teremos esta programação às 19 horas e convidamos os nossos jovens, adolescentes, adultos, aos participantes da EBD, àqueles que desejam participar, enfim, todos são bem-vindos a esta série. Se você deseja também participar presencialmente da gravação e do estudo, fica aberta essa oportunidade. Você deve entrar em contato com a nossa secretária Sheila até segunda-feira, às 16 horas. Temos apenas 15 vagas, por isso, caso seja o seu desejo, entre em contato conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e vamos começar a série Porque Somos Como Somos. Queridos, nós nos alegramos, nos sentimos felizes por estarmos aqui nesta oportunidade para, uma vez mais, estudarmos esta doutrina. Não é, obviamente, a primeira vez que nos reunimos para estudar este assunto. Mas este assunto, a gente nunca consegue esgotá-lo. Não é? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e mais a gente descobre que existem coisas maravilhosas e preciosas. Dentro desse momento em que nós estamos vivendo, quando a gente percebe que existem muitos modismos, muitas doutrinas e muitos ensinos que contrariam aquilo que a Bíblia ensina, eu creio que vale a pena a gente voltar os nossos olhos e vermos o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, nesta noite, nós vamos, uma vez mais, falar sobre a doutrina do Espírito Santo. E quando nós falamos sobre a doutrina do Espírito Santo, nós precisamos começar analisando, não apenas o batismo do Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo, que é a mesma coisa, e talvez a primeira coisa que eu gostaria de dizer, que quando a Bíblia fala em batismo no Espírito Santo e dom do Espírito Santo, ela está falando, usando expressões sinônimas. Quando Pedro diz, arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo, em última análise estava dizendo, arrependei-vos, recebei Jesus e sereis batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito e o dom do Espírito, a dádiva do Espírito, são expressões sinônimas. Mas a grande questão que valeria apenas a gente agora parar para pensar é, quando é que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar, a se fazer presente no mundo? Porque há quem pense aí, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele só começou a agir no dia de Pentecostes. E há quem ensine isto, que o Espírito Santo de Deus só começou a agir no dia de Pentecostes. O que é um erro tremendo, porque a Bíblia contraria basicamente isto. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus sempre esteve presente, operando. Primeiro porque o Espírito Santo é Deus.
Sendo Deus, ele é eterno. Então não há possibilidade do Pai operar, ou do Filho operar, e o Espírito Santo não. As três pessoas sempre trabalharam juntas. Quando o Pai opera, o Filho opera, e o Espírito Santo também opera. Não há essa possibilidade de, como alguém ao longo da história disse, que em um determinado momento era o Pai. Aliás, há muita gente que ainda crê nisso. Que nos dias do Velho Testamento era o Pai quem atuava. Nos dias do Novo Testamento foi Jesus que atuou até a sua ascensão. E depois que Jesus ascendeu aos céus, aí foi quando o Espírito Santo de Deus passou a atuar. Queridos, isso é heresia pura. É mentira. É ensino herético. As três pessoas sempre operaram juntas, não é? As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre atuaram juntos. E a grande questão é, como é que nós vamos ver o Espírito Santo atuando nos dias do Antigo Testamento? Se a gente abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, não é? Capítulo 1, versículo 2, vamos ver que o Espírito Santo atuava na criação. Vamos ler juntos? O que está escrito ali, hein? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a primeira menção que a Bíblia dá do Espírito Santo é dele colocando as coisas em ordem. E a primeira visão, então, que a Bíblia dá, que o Espírito Santo de Deus, então, é alguém que se ativa, não no sentido de criar algarabia, agitação, mas é aquela pessoa que coloca as coisas em ordem, organiza. E o texto diz ali que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, colocando cada coisa no seu lugar. Então, a primeira menção que nós temos é o Espírito Santo de Deus atuando na criação. É o Espírito Santo atuando na criação. Mas apenas aí? Não. Vamos olhar e nós vamos ver uma outra menção que mostra que o Espírito Santo não atuou apenas na criação, mas ele vai muito mais além, porque quando nós vemos Gênesis 6:3, nós vamos ver o Espírito Santo atuando também nos dias de Noé. Vamos ler o que está escrito ali? Todos. Me parece que o texto não é bem Gênesis 6:3, mas o texto é Gênesis 6:3, mas o que foi colocado ali é o que está escrito em Gênesis 3:6. Quando você lê Gênesis 3:6, você vai ler exatamente o oposto. Você vai ler que o Espírito Santo de Deus disse assim, o Espírito Santo de Deus dizendo assim: o meu Espírito não contenderá para sempre com os homens,
porque os seus dias serão apenas de 120 anos. O que foi que aconteceu? O texto diz, quando você lê Gênesis, que a terra, os homens, estavam se corrompendo, completamente corruptos, se corrompendo. E o Espírito Santo de Deus já vinha falando àquela gente, trabalhando na mente daquela gente. Mas aquela gente endureceu o coração, aquela gente se manteve dura, aquela gente não quis ouvir. É aí que Deus diz: não contenderá o meu espírito para sempre. Eu estou falando, eu estou falando com essa gente de que eles precisam mudar, mas eles não querem. Então eu vou dar a eles 120 anos. Foi o tempo que Noé levou para construir a arca. 120 anos. E durante 120 anos, você há de ver que Deus falando àquela gente. No final de 120 anos, somente 8 pessoas escaparam. Noé e a sua família. Isso dá para a gente ver o grau de dureza de coração daquela gente. Gente, Noé ali trabalhando, Noé ali testemunhando, e aquela gente vendo aquele barco imenso, construído em terra firme, e as pessoas passavam, e certamente, o que esse louco está fazendo aqui? Para muita gente, Noé e a família dele eram malucos, eram loucos. O que eles estão fazendo aí? E aquela gente falando. E Noé ali testemunhando, não é? No final, 8 pessoas. Mas, o que o texto diz, em Gênesis 6:3, é que o Espírito Santo de Deus já estava operando naqueles dias. Então, nós vemos também, além de termos o Espírito Santo de Deus operando naqueles dias, nós temos aí, queridos, a profecia de Pedro. Porque Pedro ele vai dizer uma coisa fantástica. Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Ele vai dizer o seguinte: nenhuma profecia foi de particular interpretação, mas os homens santos de Deus, disse Pedro, falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a palavra inspirar, não é, tem o sentido de alguém que coloca, que sopra, que fala a cada um de nós. Então, o que Pedro falou, o que Amós falou, o que Jeremias falou, o que Isaías falou, eles não falaram deles. Porque muitas vezes, queridos, os profetas falaram de coisas que eles não entendiam. Isaías falou de algo que ia acontecer 700 anos depois dele. Ezequiel também, não é? Jeremias também. Então, só pelo Espírito Santo de Deus que eles poderiam dizer o que disseram. Agora, quem foi que capacitou aquela gente a dizer, a falar? O Espírito Santo de Deus aí é que Pedro diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. Não foi Moisés, não foi Daniel, não foi Ezequiel, não foi Isaías, não foram eles que tiraram de suas mentes o que foi escrito. Eu não estou falando aqui, queridos, que eles não pesquisaram. Pesquisaram muitas vezes. Buscaram muitas vezes. Quando a Bíblia fala que eles foram inspirados, não quer dizer que eles ficaram sentados, não é, em um lugar e de repente, não. Eles trabalharam, eles buscaram. E muitas vezes
usaram as suas próprias experiências para refletir a vontade de Deus. Um dos exemplos mais interessantes que nós temos é o exemplo de Oséias, que Deus usou a tragédia familiar da vida de Oséias para mostrar a relação dele com o povo, para mostrar como o povo era. Oséias viveu e aquilo ali é um fato, uma tragédia familiar tremenda. E Deus diz, assim como aconteceu com Oséias, o povo também está fazendo comigo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele valeu-se de todas essas coisas, mas sempre foi o Espírito que agiu. Mas nós podemos ir um pouquinho mais além. Eu disse que eu não ia falar sozinho, e daqui a pouquinho eu vou cumprir o que eu disse. Mas valeria a pena a gente lembrar uma coisa aí que eu queria dizer. Há uma diferença muito grande entre o trabalho do Espírito Santo no Velho Testamento e do Espírito Santo no Novo. Qual? A diferença é que no Antigo Testamento o Espírito Santo não era dado a todos os crentes. Era dado apenas àqueles que realizavam tarefas especiais. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não era dado a todos os crentes. Diferentemente do que acontece hoje no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós iremos ver isso daqui a pouquinho, todo crente tem o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Até porque, como eu disse alguns instantes atrás, não existe vida cristã sem o Espírito. Aliás, Paulo deixa isso muito claro quando ele diz, quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito Santo não é dele. Então, se existe alguma coisa que o crente não precisa buscar, é o Espírito Santo. Aliás, a gente vive aí em uma época em que existem cultos, onde as pessoas são concitadas a irem para buscar o Espírito Santo. O que contraria completamente aquilo que a Bíblia diz. Se você é crente, se você um dia recebeu Jesus, não é a pessoa do Espírito Santo que você tem que buscar. Você tem que buscar, isto sim, a plenitude do Espírito. Que não é você buscar o Espírito, mas é você se colocar nas mãos dele. Mas isso aí é algo que nós ainda iremos ver daqui a pouquinho mais. Mas o que nós estávamos falando então, é que nos dias do Antigo Testamento, somente pessoas que tinham assim tarefas especiais recebiam o Espírito Santo de Deus. E nós temos na Bíblia alguns exemplos, não é, de pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus para cumprirem tarefas especiais. Por exemplo, quando você chega lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 3, você encontra o Espírito Santo de Deus enchendo a vida de um homem chamado Bezaleel. O povo de Israel estava caminhando. O povo de Deus estava andando. Só que há um momento em que eles precisam construir a arca. E Deus, então, vai encher um homem do seu espírito
para que aquele homem tivesse sabedoria para aquela construção. Posteriormente, nós iremos ver que Moisés precisava também de auxiliares. Auxiliares. E o que foi que Deus fez? Deus, dentre o povo, separou alguns homens para que aqueles homens pudessem auxiliar Moisés na tarefa de julgar o povo, de aconselhar o povo, de resolver problemas do povo. Você poderá citar outros exemplos de homens que exerceram tarefas especiais. Eu vou citar um juiz, Bezalael, ou melhor dizendo, Otoniel, não é? Que Deus encheu do seu espírito. Um outro homem também, juiz, que Deus encheu do seu espírito, Sansão. Não é? E a Bíblia diz que há um momento que o Espírito de Deus toma Sansão e dá uma força sobrenatural àquele homem, Sansão. Um outro homem que a Bíblia cita é o exemplo de Saul. Quando o povo pede, eu quero um rei, não é? E aí Samuel ficou assim, Senhor, estão te abandonando. Deus disse, Samuel, atende a voz do povo. Não é a você que eles estão abandonando, é a mim. Atende a voz do povo. E Deus, então, orientou a Samuel, e Samuel, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, escolheu Saul. E a Bíblia diz, então, que houve um momento, então, que Saul recebe o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, porque Deus sabia que para governar aquele povo, precisava ser um homem com o Espírito Santo. Então, vejam bem, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado a todos os homens, era dado a alguns. Daí, a profecia de Joel, quando Joel diz, virá dias em que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Era uma promessa. Imagine que havia assim um sonho, um desejo de muitos crentes terem o Espírito Santo. E não tinham. Somente aqueles que exerciam tarefas especiais. Os profetas, todos eles eram homens cheios do Espírito Santo, não é? Tinham tarefas especiais. Nós podemos citar outros tantos homens que eram cheios do Espírito Santo, mas não eram todos. Mas há uma questão também que vale a pena a gente lembrar. O Espírito Santo não era dado a todos os crentes, e aqueles que tinham o Espírito Santo poderiam perdê-lo. E aí é um problema. Não era dado a todos, e quem tinha o Espírito poderia perder o Espírito. E um dos exemplos que nós temos é o exemplo de Saul. Não é? Desobedeceu a Deus. Foi além do ponto em que Deus havia dito. Descumpriu a ordem de Deus. A Bíblia diz, então, que o Espírito Santo de Deus deixou Saul. E diz o texto que um espírito mau, da parte de Deus, começou a perseguir Saul. E às vezes a gente lê esse texto e diz, espera aí, Deus não é bom? É ou não é? Não estou... É, minha irmã? É. Então como é que a gente vai entender isso? Um espírito mau da parte de Deus. E a ideia não é que o espírito mau viesse de Deus, mas permitido por Deus.
E isso aí a gente até entende. Aliás, é uma parábola que Jesus conta, que é exatamente isso. O Espírito Santo vem, trabalha na mente do homem, limpa o coração do homem. Só que em vez daquela pessoa colocar o Espírito Santo através da aceitação de Cristo, ele não faz isso. Ele fica com o coração limpo, mas o coração está limpo, mas vazio. O inimigo vem, olha e diz: opa, a casa está limpa, mas está vazia. Eu não vou sozinho, não. Eu vou, mas vou levar comigo 7 espíritos piores do que eu. Com Saul, aconteceu a mesma coisa. Só que com ele, o Espírito Santo de Deus estava nele. Mas o Espírito Santo de Deus o deixou. E a partir daí, ele começou a ser atribulado por um espírito mau, que resultou, inclusive, no seu suicídio. Foi por isso que no Salmo 51:10, nós encontramos Davi dizendo que: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi viu, Davi soube da agonia daquele homem. Davi estava na casa de Saul, e a Bíblia diz que quando Saul ficava atormentado, ele pedia que Davi tocasse a sua lira. E por algumas vezes, quando Davi estava tocando, o espírito mau vinha atacar Saul, e Saul pegava a lança e para atravessar. Então Davi viu a agonia daquele homem. E quando Davi pecou, Davi disse: Senhor, por favor, não retires de mim. Era como se ele dissesse: eu não quero passar por aquilo. Eu não quero passar por aquele sofrimento, eu não quero. Por favor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso acontecia nos dias do Antigo Testamento. Nos dias do Novo, não. Nenhum crente perde o Espírito Santo. Sabe por quê? Ah, mas o senhor está falando isso? Não, não sou eu, o que a Bíblia diz, não é Jesus. Jesus disse: eu irei e mandarei o meu Espírito, e ele estará convosco para sempre. Para sempre. Então não é apenas por alguns momentos, por alguns instantes. Então o crente, ele pode entristecer o Espírito Santo de Deus. E quando ele peca, ele entristece o Espírito Santo de Deus. O crente pode apagar o fogo do Espírito Santo. Ou seja, aquele ardor, aquele desejo de fazer a obra, de servir, de crescer. Meu irmão, o crente, ele pode fazer isso, findar na sua vida. Já viram aquele crente acomodado, que ele é crente, ele não deixou de ser crente, mas ele não vibra mais, ele não se alegra mais, ele não quer mais nada. É aquele ato de apagar o fogo do Espírito, que é um processo. E isso vai acontecendo quando o Espírito, você deixa de cultivar a presença do Espírito, a ação do Espírito na sua vida. Então, você acaba apagando o fogo do Espírito, o Espírito vai falando a você e você não dá mais ouvido, até porque às vezes a gente já não entende mais, já perde a capacidade de entender, de compreender a voz do Espírito. É bom que a gente entenda que o Espírito Santo de Deus, ele não grita. A voz do Espírito Santo de Deus é suave, é mansa. Eu gosto de pensar muito naquela experiência de Elias.
não é? Quando Elias estava fugindo de Jezabel, ele chegou num determinado lugar, escondeu-se dentro de uma caverna, não é? E está lá Elias triste. E Deus diz: sai para fora, Elias. E Elias saiu. E a Bíblia diz que houve um vento muito forte que quebrava tudo. E Elias disse: Deus está no vento. Mas a Bíblia diz: mas Deus não estava no vento. Daqui a pouco é fogo que vem. Deus está no fogo. Mas não, Deus não estava no fogo. E daqui a pouco ele ouve uma voz mansa e suave que dizia o quê? Que fazes aqui, Elias? É o Deus falando. É o Espírito de Deus agindo de maneira mansa e de maneira suave. Aliás, é um hino que nós cantamos que diz exatamente isso. Manso e suave. Jesus está chamando. Jesus é assim, ele sempre fala de uma maneira mansa, suave, não é? Até porque ele quer que a gente compreenda a sua voz, entenda a sua voz. Então, o que a Bíblia diz é que nos dias do Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado a todos os crentes. E o crente poderia perder o Espírito Santo. O que não ocorre agora nos dias do Novo Testamento, que essa é uma promessa de Jesus. Mas agora, nós vamos entrar num outro ponto da nossa aula. Parece que ficou aqui o nosso... eu vou entrar aqui no outro ponto da nossa aula, que nós vamos falar sobre o cumprimento da promessa. Porque eu queria que vocês entendessem uma coisa. Quando a Bíblia fala na promessa da vinda do Espírito Santo, essa promessa implica em duas coisas. Primeiro, ela implica numa remoção daquelas coisas erradas, remoção do pecado, e implica também numa doação. Na medida em que, quando a pessoa recebe Jesus, essas duas coisas ocorrem. Em primeiro lugar, uma remoção. Remoção do quê? Do pecado. Remoção do quê? Da condenação que pairava sobre a cabeça dela. Deus remove. Mas ao mesmo tempo em que quando alguém recebe, Jesus, há uma remoção, há uma doação. É Deus nos dando o seu Espírito. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Vamos parar um pouquinho para a gente analisar o que estava acontecendo. Jerusalém estava apinhada de pessoas, peregrinos, pessoas vindas de outras nações. Todos estavam ali. Era Páscoa. Era a Páscoa. Era a festa das colheitas. A festa dos primeiros frutos. A Páscoa já tinha acontecido, que foi quando Jesus morreu. Mas agora é a festa das colheitas. A festa dos primeiros frutos. E Jesus havia dito aos seus discípulos que ficasse em Jerusalém para que fosse cumprida a promessa. Está lá em Atos 1:8, quando Jesus diz: e recebereis a virtude do
Espírito Santo que há de vir sobre vós, recebereis. Foi a promessa. E quando Jesus disse isso, ele estava falando, referindo-se, primeiramente àquilo que Joel havia dito, aquilo que Isaías 32,15 havia também dito, aquilo que Ezequiel havia dito, porque veja bem, Ezequiel, Isaías, todos eles, Joel, todos eles falaram da vinda do Espírito. O próprio João Batista falou isto. Ele falou, eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com quê? Com o Espírito Santo e com fogo. E aí é bom que a gente pare. É bom que a gente entenda bem, para a gente não ficar orando e pedindo coisas que Deus não quer. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem seria batizado com o Espírito Santo? Os crentes. E quem seria batizado com fogo? Os incrédulos. Então não é que o crente seria batizado com o Espírito Santo e com fogo, não. Porque fogo ali, nesse contexto, é sinônimo de condenação, que quando você lê o texto, você encontra João Batista dizendo que ele vai separar a palha dentro desse mesmo texto. E essa palha será lançada no fogo. São os ímpios. Então, por favor, não vamos ficar pedindo esse batismo de fogo, porque ele não é para nós. Ele é para o ímpio, é para o incrédulo. Para nós, o que Deus reservou é o batismo no Espírito Santo de Deus. E, vejam bem, isso aconteceu no dia de Pentecostes. Ora, o dia de Pentecostes aconteceu um fato histórico. No dia de Pentecostes aconteceu um fato histórico. E um fato histórico não se repete. Acontece apenas uma vez. O nascimento de Jesus foi um fato histórico. Não vamos esperar que aconteça outra vez. Foi um fato histórico. Aconteceu, encerrou. A vinda do Espírito Santo foi um fato histórico, foi o cumprimento de uma profecia, de uma promessa. Foi um fato histórico. A Bíblia diz que havia ali no cenáculo 120 pessoas. 120 pessoas. E a Bíblia diz que foram vistas línguas como que, não está dizendo que eram línguas de fogo, que tinha aparência de fogo, pairando sobre a cabeça deles. Houve um vento impetuoso, um vento forte, línguas de fogo. E aquelas pessoas começaram a falar noutras línguas. Vamos parar aqui para que a gente entenda. Em primeiro lugar, aquilo tinha que acontecer, como de fato aconteceu, para que ficasse claro que algo sobrenatural estava acontecendo. E o batismo do Espírito Santo foi algo sobrenatural. Os incrédulos ficaram atentos. O que está acontecendo aqui? Que é isso? Que som é este? Que era um vento impetuoso e um som veemente, línguas como que de fogo, pairando sobre a cabeça de todos eles. E todos eles começaram a falar noutras línguas.
é bom que a gente entenda que na Bíblia não existe a expressão língua estranha. Isso não existe. Eu estou falando língua estranha. Não é uma expressão bíblica. As línguas que aquelas pessoas falavam não eram línguas estranhas. Eles falavam nas línguas daquelas pessoas que ali estavam, que já não sabiam falar mais o hebraico, ou nunca tinham falado. E eles disseram, como não são judeus todos esses homens, como nós os ouvimos falar nas próprias línguas em que temos nascido. Está escrito, não sou eu. O texto diz, então, que aqueles crentes, aqueles 120, começaram a falar nas línguas daquelas pessoas. Digamos aqui que aqui houvesse, cada pessoa aqui representasse uma nação. E aqueles 120 estavam falando exatamente nas línguas daquelas nações. E aí, houve, queridos irmãos, um milagre, algo fantástico. Primeiro, o milagre do falar. Porque aquela gente não tinha estudado aquelas línguas. Não tinham se preparado. Mas o Espírito Santo de Deus capacitou-os a falar naquelas línguas. Para quê? Para que aquela gente pudesse ouvir da mensagem do Evangelho de Cristo. E foi um testemunho fantástico, porque depois você irá ver que inúmeras pessoas receberam a quem? Jesus. Houve uma conversão em massa. Resultado do testemunho daquelas pessoas. Ou seja, aquelas pessoas falavam em línguas, naquelas línguas, testemunhando de Jesus. Eu estava, alguns anos atrás, assistindo uma aula no seminário, e chegou lá um pastor que durante algum tempo ele esteve trabalhando na África. E ele disse que ele contou a seguinte experiência. Ele disse que ele foi fazer visita em um hospital. E ali, naquele hospital, havia inúmeras pessoas falando diversas línguas e dialetos africanos. E ele foi ver uma pessoa. Ele sabia o dialeto daquela pessoa. E ele então foi e conversou, ele disse, eu só sabia o dialeto daquela pessoa. Foi e evangelizou e falou do amor de Cristo. E todas as outras pessoas, ele percebeu que estavam atentas. Mas ele pensou, não estão entendendo nada do que eu estou falando. E no final ele perguntou àquela pessoa, você quer entregar a sua vida a Cristo Jesus? Se você deseja, levante a sua mão. E quando ele disse isto, ele disse não foi apenas ele. Ele disse várias pessoas que estavam ali, ergueram as mãos, dizendo, eu quero Jesus. Ele disse, eu falei naquele dialeto, mas o Espírito Santo de Deus
capacitou aquelas pessoas a entender o que eu estava falando. E elas receberam Jesus. Então, queridos, o objetivo primacial do Espírito Santo de Deus ali foi exatamente esse. Aquilo ali foi uma grande colheita. Isso é o falar em línguas. Por que nós, como batistas, não falamos em línguas, das chamadas línguas estranhas? Porque a visão que nós temos é exatamente esta. É exatamente esta. Nós não nos baseamos nesse texto para falar em línguas estranhas, mas nós entendemos, se Deus quiser, se for propósito dele, ele pode capacitar alguém, num determinado momento, para falar em uma língua que ele não estudou. Trabalhei com um rapaz que aconteceu exatamente isso. Ele foi a uma igreja onde havia um pastor de uma outra língua, queria falar, e a igreja estava cheia de visitantes, inúmeros. Só que o intérprete não tinha chegado. E lá está aquele homem, aquele rapaz, que conhecia muito pouco da língua daquele pregador, mas muito pouco mesmo. E o pastor o conhecia. E no meio do culto, o pastor disse: fulano, o pastor fulano de tal está aqui, mas o intérprete não chegou, eu queria chamá-lo para você vir interpretar. E ele disse: a minha vontade foi fingir que não era comigo. Mas ele estava falando para mim, apontando para mim. E eu fui orando e fui pedindo: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. E ele disse: Deus me usou de uma maneira miraculosa naquele lugar. Deus me usou de uma maneira miraculosa naquela igreja. E eu pude ser o intérprete daquele homem. E eu pude falar. E houve inúmeras pessoas aceitando Jesus. Deus faz isso. Ele faz isso. Ele pode fazer isso. Então, o objetivo da vinda do Espírito Santo ali foi cumprir a promessa que Jesus havia feito, de que ele iria, mas iria mandar o Espírito Santo. E quem é esse Espírito Santo? Perguntaríamos nós. Quando a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, ela não está dizendo, ou a gente não deve entender, que o Espírito Santo seja um líquido, um gás. Ela está usando uma linguagem figurada. O Espírito Santo é um ser pessoal. Pessoal, por quê? Porque ele tem atributos pessoais. Um dos atributos do Espírito Santo, atributos pessoais. Ele fala, ele sente, ele ensina, não é? Ele orienta. São coisas que o ser humano faz e que o Espírito Santo também faz. São atributos pessoais. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Os testemunhas de Jeová, em determinados, alguns grupos ensinam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Ora, bolas, força não tem personalidade. Força não é um ser pessoal. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é um ser pessoal. E, diz a Bíblia, ele é Deus.
Por quê? Porque ele tem atributos divinos. O Espírito Santo é eterno. O Pai é eterno, sempre existiu. O Filho é eterno. O Espírito Santo também é eterno. Pedro deixa isso muito claro lá naquele acontecimento com Ananias e Safira. Vocês lembram-se muito bem, né? Ananias e Safira venderam um terreno e resolveram dar uma parte da venda, sem problema nenhum. Eles poderiam não dar nada, mas deram uma parte. Barnabé havia dado tudo, vendeu e entregou. Mas eles resolveram dar apenas uma parte. E aí chegou lá o Ananias, de peito empolado, não é? Está aqui, Pedro, está aqui. Vendi. Aí Pedro disse: Ananias, por que o diabo colocou no seu coração você fazer isso? O dinheiro era teu, rapaz. O dinheiro era teu. Você poderia dar como poderia não dar. Agora, o que você não pode fazer é mentir. Você não está mentindo para o homem, você está mentindo para Deus, está tentando enganar a Deus. E na hora que Pedro disse isso, que foi que aconteceu com Ananias, hein? Pô, no ato. Pegaram e levaram. 3 horas depois, chega lá a dona Safira. Vem cá, dona Safira. Por quanto você vendeu? Olha, tudo isso aqui foi o resultado da venda. Mas tudo isso, o que eu estou trazendo aqui, é 100% da venda. Aí Pedro diz: por que você e o seu esposo estão mentindo? Estão mentindo. Vocês não estão mentindo para o homem. Vocês estão mentindo para Deus. Estão mentindo para o Espírito Santo de Deus. Então, o que Pedro está falando ali é que o Espírito Santo de Deus, ele conhece tudo. Então, ele é onisciente, ele conhece. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não é apenas um ser com atributos pessoais, mas é um ser também que tem atributos divinos. Logo, o Espírito Santo é Deus. Queridos, são exatamente 8 horas. Nós vamos parar por aqui. Eu sei que não sei se há alguma dúvida aqui. Há alguma dúvida? Alguma pergunta? Só uma pergunta, Samuel. A respeito do Espírito Santo, no momento que Jesus estava com os discípulos, ele estava agindo ou era Jesus próprio que estava agindo? Porque eles, na verdade, eles não puderam expulsar os demônios e tal, porque Jesus ele não jejuava e tal. E a pergunta é essa: Jesus estava presente, que eu sempre tive essa dúvida, se Jesus estava ativo ali, Jesus estava presente com os discípulos, qual seria a função do Espírito Santo no momento em que Jesus estava presente? Olha, é muito interessante a sua pergunta, porque a Bíblia diz que o próprio Jesus foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então, notem bem, o ministério terreno de Jesus foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus.
Jesus nasceu por obra de quem? Do Espírito Santo de Deus. Jesus cresceu sob a direção de quem? Sob o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus iniciou o ministério, quem foi que levou Jesus lá para o deserto? O Espírito Santo de Deus. Quem foi que ajudou Jesus naquele período de tentação? O Espírito Santo de Deus. Então, o autor aos Hebreus diz que foi pelo Espírito eterno de Deus que Jesus entregou-os. Você há de ver que o Espírito Santo de Deus esteve o tempo todo sustentando, abençoando Jesus. E aí a gente fica a imaginar, se Jesus, o Filho de Deus, submeteu-se, deixou-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus, imagine nós, não é? Imagine nós. Então, o que você diz é um fato, mas o próprio Jesus trabalhou, ministrou sob a ação do Espírito Santo de Deus. Só que, enquanto Jesus estava na terra, não é? Jesus disse, eu vou. E o Espírito Santo de Deus vai estar convosco para sempre. Alguém mais? Pastor, Sim. o senhor disse que no Antigo Testamento Deus usou pessoas específicas para que o Espírito Santo agisse na vida deles. Certo. No Novo Testamento, a gente vê que a promessa que Joel disse, que derramaria o Espírito sobre toda a carne. E a gente vê que os apóstolos do Senhor Jesus, eles recebem esse poder do Espírito Santo. E vimos na casa de Cornélio, quando Pedro entra para anunciar aquela palavra, e aquelas pessoas que estavam esperando Pedro pregando sobre Jesus, e o Espírito Santo é derramado àqueles romanos ímpios que a Bíblia nos fala, em Atos capítulo 10. O Espírito Santo não é exclusividade de judeus, não é exclusividade de uma nação só. Não. O que o irmão diz é um fato. Agora, notem bem, o judeu, até mesmo os cristãos judeus, no primeiro momento não tinham entendido isto. Eles tinham entendido que o Espírito Santo era para eles, para o povo judeu. E, na verdade, o Espírito Santo de Deus, na mente de Jesus, seria para todos os crentes em todos os lugares. Todos os crentes, judeus ou não. Então, isso aconteceu na casa de Cornélio. Aconteceu também lá em Samaria com Filipe. É o Espírito Santo de Deus manifestando-se a outros povos, a outras pessoas. E notem que quando o Espírito Santo manifestou-se na casa de Cornélio, Deus chamou quem? Pedro. E eu não sei se vocês notem, se lembram daquela visão, que a Bíblia diz que Pedro estava, deitado, e de repente ele teve uma visão, de um lençol que vinha, cheio de animais, ali a voz era, levanta, mata e come. Pedro, peraí, Senhor, o que é isso? Na minha boca nunca entrou coisa imunda, coisa suja. Daqui a pouco, a mesma visão, levanta, mata, não, Senhor, que é isso? E aí Pedro fica sem entender, daqui a pouco alguém bate na porta da casa de Pedro, onde Pedro estava. Olha, nós estamos aqui, amando do
senhor Cornélio, que está chamando o senhor para ir lá. E Pedro vai. Pedro vai. Para o judeu, entrar na casa de um não-judeu era algo impossível. Não tinha como. Mas Pedro vai. E Pedro vai e prega. E Pedro vai e fala. E a Bíblia diz que na hora que Pedro estava falando, o Espírito Santo de Deus manifestou-se na vida daquele homem, na vida daquelas pessoas que receberam a Cristo. E quando Pedro depois foi questionado na igreja, Pedro, você entrou na casa de um gentio. Pedro disse, acontece uma coisa, ele recebeu o mesmo Espírito que nós. Ele é igual a nós. Pedro entendeu aquilo. Agora, é bom que a gente entenda que isso aconteceu. Aconteceu com Pedro, aconteceu com os crentes de Samaria, aconteceu isso. Mas, quando você lê o que está escrito lá em Atos, capítulo 2, quando Pedro diz, é o próprio Pedro que diz, arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o crente hoje, ele entrega a vida a Jesus. No momento em que ele entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo entra no coração dele. E naquele momento ele é cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus ele não entra por metade. É uma pessoa, ele entra naquele momento, naquele instante. A partir daí, cabe ao crente obedecê-lo, buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus, que é um outro assunto para uma outra oportunidade. Como é que o crente pode ser cheio do Espírito Santo? Como é que ele pode ter a plenitude do Espírito Santo? Isso aí é um assunto que a gente vai ver num outro momento. Mas, por agora, vale a pena a gente dizer isso. Alguém mais? Não, não é? Não. Então, queridos, vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Sim, diga. Temos o Espírito Santo, é certo isso, mas quando a gente vai, no caso assim, quando eu vou ler a palavra, né, fazer minha leitura, ou então vou fazer alguma coisa assim, em prol da obra de Deus, eu sempre peço, claro, que o Senhor me enche do seu Espírito. É normal? Parece que a máquina não está. É uma baixadinha. Tá. Não é pecado, não. Nós temos o Espírito Santo, né? Sendo que sempre assim, quando eu vou ler a palavra, né, que eu vou fazer minha leitura, eu sempre peço para que o Senhor me enche do Espírito Santo para que eu possa entender mais a palavra dele, né? Porque às vezes a gente tem aquela dificuldade, né? E eu sinto assim, depois que eu passei a fazer esse pedido, né, a Deus, né, me enche do seu Espírito para que eu possa entender mais a tua palavra, eu tenho tido mais entendimento. Isso é uma coisa assim, correto. Normal? Não, Miriam, isso é correto. Meu irmão, ninguém pode entender a palavra de Deus sem a direção do Espírito Santo de Deus. E o que Pedro diz é, o que Paulo diz é, enchei-vos do Espírito. A gente nunca está completamente cheio, a gente pode se encher cada vez mais. Cada vez mais. Então, veja bem, o encher-se do Espírito, a gente vai se enchendo, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero conhecer mais a Ti. E a melhor coisa que a gente pode fazer ao ler a palavra de Deus é pedir que o próprio Deus nos ilumine, que a palavra é dele. Então, quando você ora e pede, Senhor, me ajude,
Que coisa, eu acho que todos nós aqui temos esse tipo de experiência, não é? A gente orar, pedir, Senhor, ilumina. Senhor, fala o meu coração. Eu quero entender a tua palavra para aplicá-la na minha vida. E o Espírito Santo de Deus vem e ilumina. É isso mesmo, porque a Bíblia é o livro do Espírito Santo de Deus, não é? Então, é isso que nós temos que fazer, orar, buscar, meditar na sua palavra. Queridos, o assunto está muito bom, não é? Mas vamos aguardar um pouquinho. Nós vamos ficar de pé agora, vamos orar ao Pai Celestial, não é? Agradecendo a Deus, não é? Por esse momento de estudo, de reflexão na sua palavra, não é? Dentro desse projeto, porque somos como somos, não é? Vamos orar. Samuel, você quer orar para nós? Vem cá, Samuel, ora para nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, nesse momento, ó Deus, venhamos te pedir perdão pelos nossos pecados, te pedir cada dia mais, ó Deus, esclarecimento, entendimento da tua palavra, para que nós não possamos pecar contra ti. Amém, para que nós Senhor. possamos permitir que teu Santo Espírito possa agir livremente em nossa vida. Para que nós possamos estar cada dia mais submisso à tua vontade, para que possamos entender a tua soberania sobre a nossa vida. Amém, e nós, ó Deus, sermos instrumento teu para a proclamação do teu evangelho. Deus, esteja com cada irmão aqui presente, ó Deus, esteja com a tua igreja, ó Deus, vá de encontro à necessidade de cada um, para que cada um possa entender, ó Deus, o teu momento em suas vidas, para que quando voltarmos a nos reunir, possamos estar preparados e cheios do teu Espírito Santo, para que este bairro possa conhecer a ti, através, ó Deus, da tua igreja, através do povo da tua igreja, cheio do teu Espírito Santo. Pai, cuida de nós, que possamos estar sempre, ó Deus, voltados em fazer a tua vontade. Esteja, ó Deus, com o teu servo, pastor Valmir, toda a sua família, guarde o teu servo, que tu possa estar cada dia mais usando o teu servo, para trazer palavras vindas do teu coração para os nossos corações. Amém, Senhor. Guarde-nos, ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares e que possamos ter uma noite abençoada e guardada por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os queridos irmãos, até o próximo domingo, não é? Vamos estar juntos, louvando e glorificando ao Pai Celestial.